segregação social, discriminação racial. Segregação social, discriminação racial. Segregação social, discriminação racial. Mesmo não querendo, nós temos um inimigo que em dias de tempestade nos nega um abrigo. Esse é o sistema, mas armaremos o nosso esquema, lutando com nossas próprias armas para anular o poder do inimigo e ajudar o povo a esquecer que um dia ficou sem abrigo, debaixo da ponte com a cabeça na pedra, cobertos com papelão, famílias inteiras em depressão, depressão, depressão. Por essas e outras não esquecerei dos calos nos pés e das altas marés que tivemos que superar. Ondas gigantes que batemos de frente nos mostram. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o da saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui. Brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Medinho de pegar vírus, velho. É de brincadeira. E o vírus é uma coisa que 60% vai ter, ou 70%. Não vai fugir disso. A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Oi, gente. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Willer, sou acadêmico de Medicina da UERJ e membro da Liga de Medicina da Família e Comunidade LANFAC, também da UERJ. Eu vou apresentar a segunda palestra de hoje, do primeiro simpósio pela saúde pública, democracia à saúde e saúde à democracia. Mas primeiro, eu gostaria de passar alguns avisos. Lembrar novamente que o credenciamento estará disponível em cada uma das palestras, aqui embaixo na descrição do vídeo, e para obtenção do certificado é necessária a participação de 7 das 10 palestras do evento. Além disso, durante as falas, também ficará disponível o formulário de dúvidas, também aqui embaixo na descrição do vídeo, para que os palestrantes esclareçam ao final de sua exposição, dentro do tempo possível. Agora, gostaria de anunciar nosso segundo palestrante do dia, professor doutor Naumar de Almeida Filho. Ele é formado em medicina pela UFBA, mestre em saúde comunitária, PhD em epidemiologia e também doutor honoris causa pela McGill University, Canadá. Atualmente, é professor aposentado do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, onde atua como coordenador do INCT Inovação,
Tecnologia e Equidade em Saúde, e também é professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP. Ele ministrará nossa segunda palestra, Saúde Coletiva no Brasil hoje, Desafios e Perspectivas para a Pandemia, durante a pandemia. Agora, fiquem com o professor Neumar, aproveitem. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. É uma alegria poder estar com vocês e uma tristeza nessa situação, nessa enorme crise sanitária, econômica, política e social que passa nosso país. Eu preparei uma pequena apresentação e vou tentar fazê-lo de modo bem objetivo e curto para sobrar mais tempo para debate e discussão. Eu vou pedir que vocês já passem aí a apresentação. Voltem para o começo, porque já saiu um pouco mais adiante. Voltem à primeira. Por favor, Tiago, volte aí à primeira. Isso, é esse. Bom, o título proposto foi esse, Saúde Coletiva no Brasil hoje. Na verdade, a primeira consulta veio, assim, Saúde Pública no Brasil, Desafios e Perspectivas na Pandemia. E eu pedi para que os organizadores mudassem para Saúde Coletiva. E no decorrer dessa rápida exposição, eu vou buscar até demonstrar que nós temos um grande problema de saúde pública no Brasil hoje, que é a pandemia, mas temos um campo de conhecimentos, saberes e práticas que chamamos de saúde coletiva. E esse campo de saberes, práticas e conhecimentos, nós sempre buscamos uma formulação muito mais política do que o próprio tema da saúde pública, ou o que se chama de saúde pública. Essa é a distinção inicial. Pode passar o primeiro slide? Pode, agora sim, agora vamos mais na frente aí. Bom, o campo da saúde coletiva tem uma tripla configuração. É um campo de ação tecnológica, é um campo de prática social e também é um campo disciplinar. A disciplina fundamental do campo da saúde coletiva é a epidemiologia. E, nesse momento da pandemia, é possível a gente já postular que é a disciplina científica, ou uma seção do conhecimento científico, que é específico para lidar com eventos em população, que se chama a epidemiologia. A promoção da saúde é o campo de prática social da saúde coletiva, e o planejamento e gestão é a principal ferramenta, o principal instrumento, a estratégia fundamental de intervenção na realidade. Agora, a saúde coletiva tem outros campos que atravessam a saúde coletiva. Como prática social, nós temos toda essa setorização, principalmente do Estado, dos governos, do que chamamos de políticas sociais. Também a saúde ambiental é um campo de prática social. E temos campos de ação tecnológica, como, por exemplo, a atenção à saúde individual, que, na verdade, é uma expressão mais descritiva do que chamamos de clínica ou clínica médica. Eu prefiro clínica como cuidado em saúde mais amplo e não apenas restrito à medicina. De um campo disciplinar auxiliar e essencial para entender os fenômenos epidemiológicos, a matemática e sua vertente aplicada, que é a estatística. E o campo de disciplinas, então, não é somente um campo disciplinar, é uma junção, uma configuração mais convergente de muitas ciências, que são as ciências que chamamos de humanas e sociais. Então, pode passar agora o próximo slide, onde eu vou desdobrar esses temas, explicitando que a saúde coletiva, de fato, é uma articuladora desses outros campos, que eu já apresentei. Pode passar o próximo. Agora, também, a saúde coletiva agrega aportes. Então,
quando a gente fala assim, interdisciplinaridade na saúde, ou transdisciplinaridade na saúde, é quase que uma redundância em relação à saúde coletiva. Quer dizer, nós não somos apenas múltiplas disciplinas, ou múltiplos saberes, ou múltiplas práticas. O que a saúde coletiva busca é uma integração, articulação desses saberes e dessas práticas. Eu vou exemplificar de um modo mais talvez esquemático, pode passar o próximo, aí, indicando que vocês podem ver que as iniciais correspondem, que o campo da saúde coletiva, está ali CSC, tem um campo de aplicação tecnológica, que é o planejamento e gestão em saúde, tem um campo de práticas sociais, que é a promoção da saúde, e esse campo disciplinar epidemiologia. E nesse diagrama, vocês podem ver, aí talvez até se for possível assinalar diretamente no centro, existe uma superposição. Agora, isso tudo, isso aí, obrigado, Tiago, é esse centro, é a superposição que algumas das práticas, dos processos, das ações no campo da saúde coletiva, integra, articula e faz convergir ação tecnológica, práticas sociais e aplicação de ciência. Então, eu queria já indicar que a pandemia é um exemplo assim privilegiado dessa superposição tripla dos 3 eixos da saúde coletiva sobre esse tema, que é, nesse momento, o grande problema, o grande tema-problema no mundo inteiro, por ser uma pandemia, mas na sociedade brasileira em particular. Isso tudo num espaço social, que é um espaço de disputa política, um espaço de conflito, é um espaço de também uma vida cotidiana, onde elementos da cultura, elementos das crenças, elementos das ideologias também atuam. Então, a saúde coletiva tem essa propriedade, esse atributo de buscar uma cobertura extremamente ampla e, por isso, também capaz de dar conta de objetos complexos. E depois eu volto a esse tema da complexidade do objeto pandemia. Passe o seguinte, um campo disciplinar, e vocês notem que aí tem uma representação gráfica de um atravessamento. Um campo, ou campos disciplinares, que chamamos de ciências humanas e sociais, atravessam de um modo muito abrangente a saúde coletiva. Passe o seguinte, aí a representação de um campo disciplinar. Notem que aí é o campo das matemáticas. Notem que essa cobertura é muito sobre a epidemiologia. Passe o próximo. Aí já é uma ideia, também graficamente, um esquema gráfico, de um campo de práticas sociais, que são as políticas sociais, e podemos, nessa representação, identificar que praticamente toda a saúde coletiva é atravessada pelas políticas sociais. Passe o próximo. Assim, aí é um campo de ação tecnológica, que é aquela assistência à saúde individual. Isso também, essa indicação que eu estou fazendo aqui graficamente, é para dizer que também sem clínica, sem cuidado à saúde, não se compreende a saúde coletiva. Quer dizer, a saúde coletiva tem atravessamentos, recortes que são superpostos ou superposições. Passe o próximo. E, finalmente, a saúde ambiental. E a indicação também muito clara nessa esquematização é a indicação de que nós vivemos num planeta, nós compartilhamos um ambiente, e a ação humana sobre esse planeta, sobre esse ambiente, essa ecologia, tem efeito sobre a saúde. Mas também a saúde existe e se realiza nesse espaço, né? Passe o próximo. Bom, aí chegamos à questão da pandemia. Eu sei que muita gente
está, nesse momento, produzindo narrativas ou discursos. A gente viu logo no introito a essa apresentação, aquela usina produtora de discursos absurdos, discursos absolutamente lamentáveis, mas é produção de discurso. Então, a pandemia tem nela uma disputa de narrativas, e é uma disputa política de narrativas. E, agora, uma pandemia, de um ponto de vista científico mais rigoroso, precisa ser vista como um objeto complexo. E o que quer dizer objeto complexo? É um conjunto de processos, fenômenos, alguns podem até dizer de fatos, de uma realidade simultaneamente natural, cultural, simbólica, é uma realidade também física, biológica, e essa realidade tem diferentes vertentes, diferentes níveis de compreensão. Então, por exemplo, uma pandemia, não tem nenhuma dúvida que existe um vírus. Agora, esse vírus não está solto assim na vida, na natureza. É um intermediário, é um ser transitivo entre os vivos e os inanimados. E esse vírus, que é pura informação, produz alterações moleculares e celulares. Moleculares até no sentido das próprias transformações genômicas, que definem o que é esse vírus e definem também a sua própria reprodução na natureza, que tecnicamente a gente chama de uma replicação. E o vírus precisa de células para realizar essa replicação. Então, alterações celulares e moleculares replicam esse vírus. E esse é um vírus, o SARS-CoV-2, é um vírus muito peculiar. É um vírus recente no bioma, relativamente recente no bioma, porque já existia em animais, mas essa passagem para os humanos trouxe uma série de transformações para o vírus e para os humanos, né? E essas transformações nos humanos provocam lesões metabólicas, alterações metabólicas, lesões tissulares, e o que chamamos de órgãos e sistemas corporais se alteram na medida em que o vírus produz a infecção. Quer dizer, o que chamamos de contágio é a passagem de um vírus de um sujeito infectado para outro sujeito infectado, resultando em um processo que também, do ponto de vista científico, se chama de infecção. Significa que esse micro-organismo ele se reproduz no ser que o abriga. Isso é infecção. Mas aí é um segundo nível de existência da pandemia. Então, a existência do vírus e a imposição do vírus sobre o organismo humano, que é uma condição para que esse vírus seja replicado, no organismo humano provoca, e nesse caso, ativa sistemas de defesa, e sistemas de defesa inflamatórios muito intensos, em alguns sujeitos, são sistemas catastróficos em relação ao corpo. Sujeitos que têm não só vulnerabilidades e susceptibilidades, mas também, em função da própria carga viral, essa reação é uma reação que a gente chama catastrófica, no sentido de que ela é tão grave, tão intensa, que o organismo se sacrifica para defender o próprio organismo. Isso são processos de extrema complexidade. Só que essas reações elas são configuradas como sintomas, sinais e sintomas, essas alterações. Então, por exemplo, um processo massivo inflamatório, que é um processo de defesa do organismo humano, pode resultar em um sufocamento, em uma asfixia, quer dizer, a função respiratória ser
tão prejudicada que o ser humano não consegue fazer a captação de oxigênio necessária para o seu metabolismo. Pois bem, quando alguém se torna um caso e começa a desenvolver sintomas, ou então, quando alguém se torna um caso e produz alguma forma de transmissão, que muitas vezes a gente chama assim, até equivocadamente, assintomático, significa que as alterações não afetam a função da pessoa. E esse vírus ele é muito assim, traiçoeiro. Alguns que estudam isso bem trabalham esse tema, porque justamente o fato dele ser pouco letal, a letalidade realmente é reduzida e é concentrada em alguns grupos da população, especialmente os velhos, o pessoal da minha idade, ou um pouco mais até, né? E aqueles que têm também já o que chamamos de comorbidades, essas pessoas são afetadas, têm uma redução da sua capacidade funcional. Agora, a maioria dos que são infectados não tem essa redução de capacidade funcional, continuam caminhando, se movem, falam, interagem socialmente, se deslocam, e isso produz uma contagiosidade altíssima desse vírus. Aí eu acho interessante a gente fazer a comparação, por exemplo, com o vírus Ebola, que é de altíssima letalidade, e os casos são muito graves. Então, muito rapidamente, alguém infectado pelo Ebola perde funcionalidade, perde mobilidade, e, ao mesmo tempo, tem um risco maior de morrer, de modo que as epidemias de Ebola, elas correspondem no que a gente, em epidemiologia, a gente chama de surto epidêmico autocontido. Porque, por exemplo, uma aldeia em que todos os habitantes, ou a maioria dos habitantes, sofrem a infecção pelo Ebola, metade pode morrer se não tiver cuidado, não tiver acesso à atenção à saúde, e aqueles outros são casos tão graves que eles não saem da aldeia. Isso é muito diferente do perfil do SARS-CoV-2 e da doença que provoca, que é a chamada Covid-19. E vocês têm acompanhado aí a dinâmica a história dessa pandemia, a história epidemiológica dessa pandemia. As pessoas viajavam e conseguiram espalhar pelo mundo a infecção. Pois bem, tudo isso eu estou descrevendo um ecossistema que se torna propício a uma série desses processos que eu acabei de descrever pela degradação da ação humana e também por elementos do nosso próprio modo de vida, que tem avançado uma explicação de toda essa dinâmica com base na degradação do meio ambiente e também no modo industrial de produção de um certo tipo de relação com os animais que, de uma maneira muito, muito decisiva, permite a transição de um micro-organismo, quer dizer, um patógeno, um vírus, que é adaptado a alguma espécie animal e vem e infecta um ser humano, e esse contato desse vírus com o ser humano, pelo fato até mesmo de ser recente, de ser quase que inaugural nesse momento, encontra uma desadaptação mútua. Até porque, para a própria espécie, a espécie humana, por um lado, e o vírus, por outro, a mortalidade extrema vai diminuir o conjunto de sujeitos que seriam capazes de serem infeccionados ou infectados pelo vírus. Pois bem, esses ecossistemas vivem
ou eles estão vivos com sujeitos humanos que se organizaram no ecossistema em sociedades. O que é que quer dizer organizar em sociedade? Significa que o elemento da evolução humana mais decisivo para a própria sobrevivência da espécie humana, a ponto de dominar o bioma terrestre, né, é a capacidade gregária. Isso que permite que os sujeitos humanos sejam capazes de viver juntos e produzir vínculos e laços que extrapolam aqueles vínculos e laços do parentesco biológico, da própria família, e aí para unidades relacionais mais complexas, e as sociedades avançam, de uma certa maneira, se transformam, se tornam mais complexas, e as relações entre esses sujeitos humanos, da natureza, e entre a natureza e as relações sociais, evoluem na história humana para o que chamamos de economia. Ou seja, a organização e disciplinamento da produção de objetos e de valores que podem ser consumidos e por isso também tem um valor para a manutenção da vida, inicialmente, mas simbolicamente se substitui esses produtos, essas coisas, vamos chamar assim, por um valor monetário. E esse valor monetário reflete em toda uma organização econômica, que vai se complexificando na história, a ponto da gente ter hoje um sistema econômico que é muito representado e, nesse momento da nossa história, quase virtualizado. Além disso, as sociedades, as economias, se organizam com base em relações de poder. Então, são redes políticas que se organizam e também, numa evolução da história, ou talvez no processo histórico, seria mais correto dizer, até configurar isso que foi inventado e que chamamos de Estado. O Estado como uma forma de organização estruturada das relações políticas, capazes de regular economias e capazes de incorporar e tornar sustentáveis vínculos sociais. Pois bem, a pandemia chega e rompe com tudo isso. Por exemplo, a incapacidade, ou mesmo o próprio grande medo que a pandemia estabelece, paralisa economias. Laços sociais são também muito transformados, né? E redes políticas são ameaçadas pela própria pandemia. Então, aí eu já estou falando num sexto nível de compreensão do que é uma pandemia. E tem um sétimo nível de compreensão da pandemia que é de extrema importância, apesar de não ter uma relação direta com natureza biológica, natureza material, que é a esfera simbólica e cultural. Ou seja, quer dizer, né, o medo provocado pela doença e pela gravidade da doença. Além disso, se incorpora o tema do contágio, que na história humana é quase que uma constante nesses momentos, e aí temos um clima de pânico, um clima de medo, que podemos dizer um medo sistêmico e um pânico estruturado, né? E isso faz parte da pandemia. E, é claro, um clima de medo e pânico é um clima de produção discursiva. Quer dizer, se fala sobre isso. E, ao se falar sobre isso, há toda uma produção simbólica que faz parte desse contexto.
Alguns autores chamam isso de infodemia, quer dizer, uma epidemia de informação. E a gente pode até dizer que uma infodemia é uma resposta da sociedade, uma resposta discursiva da sociedade a essa enorme ameaça que paira sobre o próprio conjunto de sujeitos que compõem essas sociedades. Então, são esses os 7 níveis de compreensão da pandemia como um objeto complexo. Passe o seguinte slide, por favor, Tiago, olha aqui. Bom, aí, esse é um quadro para, digamos, esclarecer mais isso que eu já, de uma forma aí um pouco até esquemática, já comentei aqui. Vejam aí que são 7. Aí vejam que eu já não trabalho com níveis, eu trabalho com interfaces, eu estou propondo interfaces, né? A interface biomolecular com a clínica. Quer dizer o quê? Todo aquele conjunto de processos biológicos, bioquímicos, moleculares, endócrinos, sistêmicos e as sintomatologias produzidas. O objeto principal para a produção de conhecimento nesse nível é o próprio vírus. Então, está ali o objeto. Aí, viu, Tiago? Se você vou falando, aí você vai passando aí o cursor. Os objetos, aí o objeto da primeira interface biomolecular clínica é o vírus SARS-CoV-2. O que resulta, o que é determinado nesse objeto é o processo de infecção. Agora, qual é a atuação possível, ou a intervenção possível nesse nível? É a imunização. Então, toda essa discussão sobre a vacina, na verdade, é uma intervenção social, organizada, fundamentada na ciência, ou nas ciências, e depois no debate, se alguém quiser entrar um pouco mais nessa questão, eu acho que pode ser interessante, que intervém sobre a infecção, prevenindo a infecção. Isso é uma vacina, né? Pois bem, na interface seguinte, que é a interface entre o cuidado clínico e a expressão populacional, que aí já é a interface da clínica com a epidemiologia, o objeto é a doença, a Covid-19. E a distinção entre o vírus SARS-CoV-2 e a Covid-19 é que um é o patógeno da doença, quer dizer, o vírus SARS-CoV-2 é o patógeno da doença chamada Covid-19. Então, em outras palavras, o vírus causa a Covid-19. Aí, a determinação nessa interface é o que chamamos de causa. Essa palavrinha causa tem um efeito explicativo muito forte, porque quer dizer que sem o vírus não tem Covid. Quer dizer, sem o SARS-CoV-2 não é possível existir a doença Covid-19. E qual é o modo de intervenção humana nesse nível do processo? São os tratamentos. Então, toda a discussão que está aí sobre cloroquina, ivermectina, e essas supostas balas mágicas, né, aí, que tem todo um pensamento meio assim, obscurantista nisso, até porque eu não sei como é que alguém pode imaginar lógica em uma substância que mata organismos complexos, tipo um vermífugo, aí, que mata piolho, né? que é um ser ainda mais complexo. Qual é a lógica disso ter interferência sobre a ativação de uma molécula, de uma macromolécula, como fitas genômicas, que isso aqui é um vírus, né? Aí. Então, não existe lógica nisso, mas as pessoas acreditam. Pois bem, essa investigação científica está sendo feita para verificar eficácia e efetividade, eficácia, eficiência e efetividade
dessas substâncias para reduzir sintomas e, portanto, ajudar a recuperação de pessoas acometidas da Covid-19, são modos de intervenção farmacológicos que chamamos de tratamentos, né? Pois bem, na interface seguinte, é a terceira interface, a interface epidemiológica e com a esfera ecossocial, nós podemos dizer que aí o objeto é a pandemia. Porque a pandemia, na verdade, é um sistema de epidemias que afeta muito além de um ecossistema recortado e vai para o macroecossistema. E, nesse caso, seria o macroecossistema planetário. Isso é uma pandemia. Com uma perspectiva epidemiológica. O que quer dizer uma perspectiva epidemiológica? É o pensamento sobre a doença, sobre as doenças, na verdade, não só doenças, mas doenças, problemas relacionados à saúde, numa perspectiva do risco. E o que é risco para a epidemiologia? É a probabilidade de ocorrência de uma doença, dadas certas circunstâncias e situações. A epidemiologia tem estudado assim, formas de controle de epidemias e de pandemias na história. E tem desenvolvido estratégias do que chamamos de vigilância epidemiológica. A essa altura, o que a gente pode dizer é que a vigilância epidemiológica é a tecnologia de maior efetividade, não para curar a Covid, porque evidentemente não se aplica a indivíduos, nem para matar o vírus, que evidentemente opera no nível biomolecular, mas é a intervenção social mais efetiva. Isso desde a Idade Média já se sabe, e é especialmente indicada para doenças de transmissão de alta contagiosidade. Então, a vigilância epidemiológica seria, nesse plano, a intervenção nessa terceira interface, né? A quarta interface, aí já estamos entre o plano ecossocial e o que chamamos de esfera tecnológica, quer dizer, o conjunto de processos e objetos desenvolvidos pela espécie humana para uma referência mais direta de intervenção em todos os planos. Aí chamamos de que o objeto é a epidemia. E o que a gente vai buscar com os modos de controle das epidemias é a redução do dano, ou a mitigação do dano. A expressão mitigação do dano ficou até um pouco popularizada. E os modos de controle são as intervenções. Por exemplo, uma intervenção que reduz mobilidade dos sujeitos, e isso diminui a transmissibilidade, no caso da epidemia. É uma estratégia de controle. As formas de quarentena são estratégias de controle. Pois bem, na interface seguinte, que a epidemia também atua, é a interface tecnológica e econômica. Então, aquele mundo, aquele conjunto de objetos ou produtos ou mercadorias que são produtoras de efeitos, tal, tudo isso a gente pode chamar uma esfera tecnológica. E esses produtos, essas mercadorias, ganham valor na sociedade capitalista. Então, tem uma interface entre a tecnologia e a economia. O objeto onde ocorre essa interface é a economia. E as pandemias, e essa não é exceção, reduzem a atividade econômica. Então, o que é que elas produzem? A recessão, uma recessão econômica. E uma recessão econômica pode ser objeto, e deve ser objeto nas sociedades ditas democráticas, com um Estado atuante, que a gente chama de Estado de bem-estar social, são intervenções de proteção social, para que os sujeitos consigam ficar vivos, sobreviver durante as recessões provocadas pelas pandemias. Nesse caso, é uma recessão muito, muito séria, muito grave, porque é uma recessão mundial, né?
Pois bem, já estamos já quase finalizando. A penúltima interface é entre a esfera econômica e a política. E onde isso se dá? No Estado. Eu mencionei há pouco, o Estado de bem-estar. E o Estado, naquela definição que eu trouxe, comentei um pouco antes, né, que é uma estruturação geral das relações políticas. E o Estado entra em crise numa pandemia, mas o nosso Estado brasileiro já estava em crise, e basicamente uma crise política, né? E, é claro, as crises se superpõem, a crise política brasileira era também uma crise econômica já, é aprofundada na pandemia. Agora, o Estado se move como? Pelo conjunto de regras e normas. E aí o modo de intervenção é a legislação. Uma lei que obriga o uso de máscaras é uma intervenção patrocinada pelo Estado, de modo que os setores de segurança podem produzir uma repressão social sobre quem não está seguindo a legislação. No caso, eu acho exemplificado por esse episódio lamentável, recente, do desembargador que desacatou, ofendeu, humilhou um agente do Estado que era um guarda municipal, aplicando a legislação municipal. E, finalmente, no último nível, na última interface entre a esfera política e o campo simbólico, que é importantíssimo para a vida humana, o campo simbólico, ocorre esse objeto que chamamos de infodemia, que tem toda uma dinâmica de disseminação. E a disseminação, muitas vezes, importando pouco se são valores de uma verdade científica, mas são crenças. E algumas dessas crenças, elas são ridículas, mas os sujeitos acreditam nessas crenças, né? E isso produz efeitos não só sobre a própria saúde de quem acredita em uma fake news, mas também são efeitos sobre toda uma cadeia de produção de rumores, de calúnias, injúrias, e aí isso entra nesse clima, que é esse clima do ódio, né? Pois bem, o que é a intervenção sobre isso? São processos de mobilização, com clareza política, onde elementos e estratégias de revelação, a gente pode dizer assim, de escrachamento desses absurdos, né, podem ser trabalhados como uma forma de mobilização de setores da sociedade que não entraram nessas bolhas de desinformação, né? Pois bem, isso tudo aí é para indicar, e aí eu vou até pedir, Tiago, pode interromper isso, e aí para eu poder concluir, né, na direção de uma compreensão da complexidade da pandemia. E essa compreensão ser buscando a cobertura de todos esses campos de complexidade. Eu sei que, nesse momento, no Brasil, nós temos assim toda uma indústria de notícias, né, que produz uma série de artefatos de informação buscando apoio de experts, né? Então, eu estou nesse campo da epidemiologia há bastante tempo, há várias décadas, não vou dizer nem quantas, porque vocês vão se assustar com há quanto tempo a gente está batalhando nessa área. O que está aparecendo de epidemiólogos, né? Todo mundo agora fala sobre epidemias, pandemias, epidemiologia. Aí, imunologistas, infectologistas, clínicos, virologistas, geneticistas, todos eles com legitimidades específicas em seus campos, mas eles são consultados como experts em epidemiologia. Pois bem, ao mesmo tempo, como a epidemiologia é um campo de conhecimento que trabalha com a matemática,
muitos matemáticos também começam a produzir conhecimento, ou então a produzir opiniões a respeito desse fato epidêmico. E é interessante que não somente matemáticos, mas outros campos que usam matemática, muitas dessas curvas estão sendo feitas por físicos, por cientistas de computação, que não têm um conhecimento nem da história nem da tradição do campo epidemiológico. E as medidas que a gente chama medidas epidemiológicas, na verdade, são medidas do que chamamos de uma intervenção sanitária. São sanitaristas, são pessoas com formação em saúde coletiva. Alguns com formação mais técnica estrita no que se chama de saúde pública, são sanitaristas. E aí o que eu acho que é interessante da gente completar, até para proceder a um debate, a uma discussão, é a possibilidade da gente ter a compreensão mais ampla, mais global do que é a pandemia. E isso é possível pelo recurso ao campo da saúde coletiva, que é esse campo de conhecimentos, saberes e práticas, como eu demonstrei no início, capaz de recobrir toda essa complexidade, toda essa diversidade, todos esses níveis, todas essas interfaces de compreensão do objeto complexo da pandemia. Então, foi isso que eu pensei em sintetizar para compartilhar com vocês. Muito obrigado, professor. Foi um prazer imenso ter o senhor aqui com a gente. Eu acho que eu falo por nome de todos, né? Até pelos ouvintes. Agora passaremos as dúvidas que surgiram durante a palestra e foram registradas no nosso formulário. Se o senhor concordar, professor. Sim, claro, claro. Diante desse cenário, e considerando que a profissão do bacharel em saúde coletiva ainda não tem o conhecimento devido, por exemplo, um Conselho Regional de Saúde Coletiva, como o senhor se posiciona sobre essa necessidade de um profissional sanitarista para atuar no SUS? Qual a sua consideração? Eu tenho uma posição que é uma posição geral. Boa parte dos problemas dessa hierarquização, discriminação, e toda essa construção até perversa dos sistemas de educação, de saúde no Brasil, se devem ao corporativismo. E eu tenho um receio muito grande da gente criar uma nova corporação, que vai, daqui a pouco, buscar o ato exclusivo do sanitarista, e vai ter o Conselho Federal de Sanitaristas, depois vai ter conselhos estaduais de sanitaristas, e aí nós entraremos no modelo médico, ou então em um modelo pior do que o modelo médico, porque terá uma possibilidade ainda mais ampla de produzir uma medicalização da sociedade. Então, eu acho que esse é um debate sério a ser feito, e sei que esse ponto de vista meu é um ponto de vista crítico de movimentos de criação de corporações em que o resultado pode não ser a saúde da população, a saúde coletiva, apesar do nome poder ser um profissional de saúde coletiva, né? Entendi. Trata de uma espécie de velar, né? Velar a saúde coletiva de uma forma que priorize o lucro, né? As questões privadas. Vamos passar para a segunda também, professor? Tem uma segunda pergunta aqui. Esse é o comentário. Professor, pode falar. Não, o que eu ia dizer é que o seu comentário pode me indicar que o que eu falei pode não ter sido bem entendido, porque na área, ou na saúde coletiva, os temas da privatização são trazidos de um modo, às vezes até com pouca compreensão. A saúde é um bem comum, é um valor. Todos os sujeitos têm direito à saúde. Por isso que é um dever do Estado, é constitucional. Ocorre que a organização de um segmento profissional específico para cuidar disso retirará a possibilidade, na minha opinião, e eu gosto de discutir a minha própria opinião, na minha opinião,
pode retirar a possibilidade de ter a saúde coletiva como uma compreensão para todas as profissões da saúde, e não mais uma especialidade. Você compreendeu melhor agora? Sim, sim, professor. Perfeito. Mais uma pergunta. Professor, obrigado pela palestra. Como podemos falar em saúde coletiva pensando na clínica como um atendimento integral ao paciente e não só a médica, quando tem cultura ainda de ensino e prática médico-cêntrica na saúde? Como podemos mudar isso? Eu estou convencido cada vez mais que o nosso problema está no sistema de educação que temos, que é um sistema individualista, muito fomentador de projetos pessoais, quando muito linhagens familiares, e com muito pouca solidariedade, muito pouca humanização. Então, nós temos um perfil de sujeitos que lidam com a questão do cuidado numa perspectiva, vamos dizer assim, medicocêntrica, ou medicalizada, ou hipermedicalizada, que é eu acho que é algo a se superar, e como eu mencionei que eu acredito que o problema, inclusive, está na educação, é porque nós não temos educação interprofissional no Brasil. O jovem faz o processo seletivo, o vestibular, o Enem, e já entra direto no curso de medicina, ou já entra direto no curso de fisioterapia. E não existe convivência dos sujeitos na sua formação. E depois se queixam de que é impossível ter o trabalho em equipe. E o trabalho em equipe, na verdade, termina sendo uma ficção, em que alguns profissionais têm, já na base da sua formação, um privilégio político, uma hierarquia consolidada. E essa hierarquia não é questionada no processo de formação, e deveria. Eu acho que todo processo de formação deve ser um processo crítico, e as formações profissionalizantes, corporativas, elas tendem a ser mantenedoras de uma situação anterior, que constitui a própria posição de poder daquela profissão sobre as outras, né? Então, essa é a reflexão que eu faria sobre essa questão. Entendi, professor. Durante a sua palestra, professor, eu como aluno de medicina e futuro médico também, né, eu não sei se eu estou certo, mas assim, o que ficou parando na minha cabeça o tempo todo foi aquela frase do Abel Salazar, né? O médico que apenas medicina sabe, nem medicina sabe, né? Agora, vamos para a terceira pergunta, professor. Terceira e última. Obrigado por compartilhar tanto conosco. Gostaria de saber como o senhor enxerga as relações de poder existentes dentro da área de saúde coletiva, no sentido dos diferentes saberes e concepções de vida, adoecimento, morte, etc. Quais são as estratégias para romper com esse tipo de relação nesse contexto? Essas hierarquias, elas não são só internas, elas também se referem às relações, não só profissionais, mas entre sujeitos, que são portadores, ou, nesse caso, também defensores, e também sujeitos que trazem um saber que tem uma base, uma legitimação da ciência, ou das ciências. Eu acho que é extremamente importante o campo da saúde, em todas aquelas vertentes que eu tentei expor aqui de um modo mais analítico, em diálogo com a sociedade. E esse diálogo implica uma certa assunção de humildade, porque o que a gente chama, em geral, de saberes populares, saberes tradicionais, tem uma base de crença, mas também tem uma estruturação de mundo. E se a gente vai fazer uma saúde coletiva para os sujeitos que existem, os sujeitos concretos, sujeitos reais que aí estão, nós precisamos ter respeito, muito mais do que tolerância, mas efetivo respeito e reconhecimento em relação a esses outros saberes. E internamente, é preciso também uma abertura ao diferente, ao outro. Por exemplo, se eu dar só um exemplo, não tem nenhuma base lógica, nem epistemológica, em se considerar que uma ciência é mais ciência do que outra. Elas são ciências diferentes, sobre objetos diferentes. E esse respeito à diferença precisa estar na relação não só entre campos de conhecimento, entre campos disciplinares, mas também entre esses campos de conhecimento, esses campos de ciência
e os saberes que estão fora da ciência e que precisam também ser respeitados em sua integralidade, né? Perfeito, professor, perfeito. Professor, muito obrigado. Foi um prazer imenso ter o senhor aqui com a gente. Para finalizar, o senhor tem alguma consideração, recado para os seus ouvintes, alguma questão final, assim, para deixar? Não, eu queria parabenizar vocês, realmente uma movimentação maravilhosa. Eu estou aqui também acompanhando aí as intervenções no chat do YouTube, também aqui em paralelo, né? Uhum. As questões são fantásticas. Você, Vila, só conseguiu trazer uma súmula, uma síntese de temas que foram de extrema importância trazidos. E aí, em relação a isso, eu só posso dizer que a gente precisa fazer mais, ter mais oportunidades como essa, e estou à disposição para, em qualquer momento, em qualquer situação, avançar mais nesse diálogo, porque esse tipo de diálogo é o que é mais importante nesse momento. A pandemia nos provoca, e eu acho que a gente tem que dar respostas à altura da nossa humanidade, disso que nos une. Então, eu agradeço muito e agradeço também a todos que assistiram e que, basicamente, opinaram também dessa maneira tão rica e interessada, né? Perfeito, professor. Muito obrigado. A gente agradece e foi um prazer imenso. Agora faremos uma breve pausa e dentro de 10 minutos daremos sequência ao evento. O link para a próxima palestra está disponível aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo também. Mas antes, eu vou ler um ato assinado tanto pelo CASAF, tanto pelo LANFAC quanto pelo CASAF, o ato em favor da saúde pública. Nós, da Liga de Medicina de Família e Comunidade LANFAC e do Centro Acadêmico Alexandre Fleming, CASAF, da UERJ, repudiamos veementemente a falta de compromisso do atual governo no combate à pandemia do novo coronavírus. As práticas presidenciais relativas às políticas emergenciais de saúde pública mostram extremo desrespeito com a população e que custou a vida de milhares de pessoas. Tais práticas são aliadas a um extremo obscurantismo e a implementação de uma necropolítica que nega qualquer tipo de diálogo e de compreensão. Um governo, desde sempre pautado no ódio, na descrença frente à ciência e ao conhecimento humano. A troca de ministro da Saúde durante a pandemia e a escolha do atual ministro interino, sem qualquer qualificação na área de saúde, demonstram ainda mais a desumanidade e a falta de responsabilidade do cuidado com a vida humana. Todo esse descaso afeta principalmente a população mais favorecida, que acaba sendo vítima da inexecução de políticas públicas e da incapacidade do Estado. Uma pessoa que governa através de decretos e não consegue manter a mínima harmonia entre os três poderes, mostra seu caráter autoritário e antidemocrático. Queremos dizer que não há espaço para mais ditadores nesse país. Somos uma sociedade com uma democracia recente, que custou a vida de muitos que lutaram e lutam até hoje para que ela se mantenha viva. A democracia é pautada na liberdade de expressão, sim, mas não pode se corromper as vaidades humanas. Devemos ser baseados no respeito e na tolerância em todos os seus sentidos. Portanto, piadas de cunhos pejorativos são inadmissíveis, pois não se trata de liberdade, mas de violência. Como diz o grande filósofo Pierre de Bourdieu, a violência não consiste só no embate físico, mas, sobretudo, na disseminação de preconceitos que agridam o outro. Defendamos o SUS. E até logo, gente. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra.
outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, feito o resto da cuca, dos bêbados do centro da cidade. pai, Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. talvez o mundo não seja pequeno, nem seja vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, Minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.